Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje iremos abordar a continuação da análise do livro de Mateus. Não se esqueça de deixar o seu gostei, comentar e compartilhar. Muito obrigado e vamos ao estudo. Preparação para o ministério. João Batista. No momento em que Mateus escreveu o Evangelho, João já havia recebido o título de Batista e possuía um notável grupo de seguidores em comparação com os discípulos de Jesus. Marcos utiliza o particípio grego baptizon em relação a João, e o texto grego afirma: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Esse título Batista vai além de uma simples lavagem cerimonial, ele simboliza arrependimento, perdão divino e graça purificadora. Assim, o batismo torna-se uma metonímia para a mensagem de arrependimento pregada por João. Embora o verbo baptizo signifique submergir ou imergir, também pode se referir à lavagem sem necessariamente envolver imersão total. No contexto do batismo com o Espírito Santo, o verbo derramar é usado em Atos. O método do batismo não é tão crucial quanto um coração arrependido e a ação graciosa de Deus. João, o cumpridor da profecia. Todos os 4 evangelistas registram o cumprimento da profecia de Isaías por João Batista. O arrependimento é central para a mensagem de Mateus, apresentando o ministério de João Batista como um requisito essencial para a iminente inauguração do reino dos céus por Jesus. Observe a preferência de Mateus por o reino dos céus em vez de reino de Deus. Para Mateus, João Batista é o profeta que antecede a vinda do Messias e o reino messiânico. Ele destaca o ministério de João Batista em paralelo ao de Elias, o profeta do Antigo Testamento que exigiu obstinadamente que Israel se arrependesse e servisse ao verdadeiro Deus de todo o coração. A vestimenta e o estilo ascético de João Batista lembram Elias e outros profetas do Antigo Testamento. Seguindo a tradição, Mateus também enfatiza que uma figura semelhante a Elias precederia o advento do reino do Messias. Em Mateus 3.3 e 11.14, João Batista é identificado explicitamente como Elias. Mateus destaca João Batista e seu ministério como a grande culminação da antiga era profética. Por outro lado, Lucas vê João Batista operando tanto na antiga quanto na nova era profética. Na antiga, ele é o arauto que prepara o caminho por meio do arrependimento. Na nova, seu testemunho sobre Jesus é descrito como cheio do Espírito Santo, ecoando o testemunho dos discípulos após o Pentecostes. Os frutíferos e os estéreis, a mensagem de João Batista. Similar aos profetas do Antigo Testamento, João Batista entrega sua mensagem em um estilo poético paralelo, expressando uma ideia e depois repetindo-a ou apresentando sua antítese na linha seguinte. Essa característica é comum na poesia hebraica e reflete a origem semítica dos evangelhos. João Batista divide as pessoas em 2 grupos distintos e opostos, aqueles que se arrependem e aqueles que não, as árvores frutíferas e as estéreis, o trigo e a palha. O grupo dos não arrependidos, condenados por João Batista, são os fariseus e saduceus. Lucas identifica os verdadeiramente arrependidos como as multidões, os coletores de impostos e os soldados. Os fariseus e saduceus frequentemente aparecem juntos no Evangelho de Mateus como inimigos claramente definidos de Jesus. Embora esses 2 grupos discordassem claramente entre si em termos de política e teologia, na maioria das vezes estavam unidos em sua oposição a Jesus. É comum a palavra arrependimento, metanoia, ser erroneamente entendida como uma simples confissão de pecados. Ela se refere mais ao ato de pensar, meta mais noia, ou seja, reconsiderar e mudar o estilo de vida, de maneira sociologicamente observável, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por esse motivo, João Batista dirige sua repreensão severa, raça de víboras, aos fariseus e saduceus. Os judeus observavam lavagens cerimoniais, desde o simples ato de lavar as mãos até banhar o corpo inteiro em cisternas, como as encontradas nos sítios arqueológicos em Jerusalém e em Qumran, a comunidade do Mar Morto. Os fariseus e saduceus presumiam que, por serem descendentes de Abraão, tinham o direito de receber o rito de João Batista, mas ele estava exigindo que se arrependessem como se fossem gentios.
O modelo de batismo era o batismo de prosélito, que era exigido de todos os gentios convertidos ao judaísmo. Essa exigência seria considerada presunçosa e uma afronta àqueles que acreditavam que sua árvore genealógica e a filiação asseguravam seu acesso à graça. A intensidade da linguagem de João Batista dá a impressão de que o julgamento já está pairando e prestes a cair sobre os não arrependidos. E também, agora, está posto o machado à raiz das árvores, e a próxima machadada será dada e as cortará. A esterilidade resultará no fogo do julgamento. A profecia de João Batista sobre o batismo com o Espírito Santo. No versículo 11, João Batista destaca a diferença entre o seu batismo e o daquele que está para vir, o Messias. A profecia de João Batista em relação ao Messias e ao seu batismo superior é apresentada em paralelo antitético. João batizou com água, mas o superior batizará com o Espírito Santo, pneumagion, que pode ser traduzido como Espírito Santo, e com fogo. A palavra grega pneuma tem um significado duplo para Mateus, podendo significar espírito ou vento. O mesmo ocorre com a palavra hebraica ruach. Na ilustração da pá de joeirar, o agricultor lança trigo e palha ao vento para separá-los, utilizando fogo para destruir a palha. A mensagem de João Batista se concentra no batismo de julgamento para os impenitentes e no batismo de arrependimento para os que se arrependem. Somente Jesus possui o poder de conceder o Espírito, vento, e o fogo do batismo, cumprindo profeticamente a capacitação para a missão e testemunho da igreja primitiva, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Lucas destaca a capacitação pelo Espírito Santo ao narrar o batismo e a capacitação de Jesus por meio do Espírito. João Batista reconhece seu papel como um humilde e indigno servo em contraste com o Messias. Ele se compara ao escravo mais humilde, indicando que nem mesmo é digno de desamarrar as sandálias do Senhor. João Batista deixa claro que não se considera o Messias, algo enfatizado por Lucas e João. O batismo de Jesus no Rio Jordão. O batismo de Jesus no Rio Jordão é um evento significativo registrado nos Evangelhos. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz celestial confirmou que ele é o Filho de Deus. Todos os evangelhos sinóticos relatam esse evento, enquanto João menciona a descida do Espírito Santo, mas não o batismo em si. Cada autor destaca aspectos teológicos específicos sobre Jesus por meio desse acontecimento. Marcos, por exemplo, inclui o relato para afirmar o propósito de seu evangelho, que é apresentar o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Lucas, por sua vez, destaca a capacitação que Jesus recebeu como resultado da descida do Espírito Santo, como evidenciado em eventos subsequentes. Esses relatos enfatizam a identidade divina de Jesus e a inauguração de seu ministério público. Muito obrigado por assistir e espero você no próximo vídeo.